Ora viva, seja muito bem-vindo ao programa Logos. Estamos cá em Luanda para conversar com o Nelson William, ele que é advogado, para falarmos um bocado desta conferência de Direito Internacional no contexto global e vamos aproveitar e abordar aqui algumas questões para os nossos alunos, para os nossos companheiros, para os nossos seguidores. Nelson, muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo cá em Luanda. Erlander, para mim é uma grande honra e assim estou encantado com a Angola. Esta é a minha primeira vez que venho aqui e realmente tenho sido assim extremamente bem recebido. E para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês e com você em especial neste momento. Muito obrigado. Nelson, ontem na mesa redonda, uma das coisas que disse foi o empresário bem-sucedido é o empresário bem assessorado. O que é que quer dizer com isso, concretamente? Bom, essa é uma frase ou um slogan que eu criei quando eu iniciei minha atividade advocatícia, né? Eu inicio a minha carreira da maneira mais humilde e mais simples possível, né? Eu concluo a faculdade com 22 anos, ia fazer 23 anos, e tiro minha carteira da ordem, a licença da ordem lá no Brasil. E para conseguir a licença da ordem no Brasil, há uma prova, não sei se aqui em Angola funciona da mesma maneira, você conclui o curso de Direito e você tem que se submeter a uma prova. A Ordem dos Advogados, para ter a carteira. Assim. E é uma prova realmente muito difícil, até que há um índice de aprovação relativamente baixo, proporcional ao número de bacharéis em Direito que prestam o exame. E eu estudei para ter o exame, consegui tirar a minha carteira. Naquela ocasião, eu era funcionário de uma pequena empresa prestadora de serviço e era auxiliar de escritório. Então, ganhava um salário mínimo e um pouquinho mais, que era o piso da categoria. Com a carteira, em posse da carteira, eu fui para uma sala de um médico, era uma pequena clínica médica, sabe? Que ele tinha uma sala, que ele servia como consultório. E como das 8 horas da manhã até as 16 ele não estava na clínica, e ele vendo a minha situação muito precária, né, economicamente falando, e ele falou assim, se você quiser iniciar a advocacia usando a minha sala, das 8 às 16 horas, pode usar. A partir das 16, eu preciso que você não esteja lá, porque das 16 em diante ele estava atendendo seus pacientes. Sabe? Tanto é que no início da minha carreira as pessoas até equivocadamente achavam que eu era filho de médicos. E eu sou filho de pais semi-analfabetos, pequenos, meu pai no caso, pequeno agricultor, minha mãe dolar, e a agricultura é de subsistência. Né? E é por aí que eu quero entrar. A forma como conduz a sua vida nas redes sociais, a forma como expõe, digamos assim, o seu cotidiano, a sua família, os seus bens materiais, né? Não acha que isso, sendo a advocacia uma profissão, digamos assim, tradicional, em que estamos habituados a ver o advogado com casaco, colete e um relógio no bolso, estilo Lenin, mais conservador. O Nelson ostenta bens materiais, ostenta carros. Acha que isso esta forma de estar, saindo do analógico para o digital, não acaba por ser, às vezes, interpretado como sendo alguém que está ostentado? Bom, primeiro, eu tenho uma história, né? Eu não ganhei dinheiro, né? Não enriqueci, porque eu saí do zero absoluto, eu saí da pobreza e construí uma carreira. Hoje, a Nelson Williams Advogados é o maior escritório de advocacia da América Latina, ou seja, não é qualquer coisa, são cerca de 3.000 pessoas na nossa operação, mais de 1.000 advogados num único escritório de advocacia, ainda que espalhado em todo o território nacional. A matriz do nosso escritório é em São Paulo. Na matriz são 1.070 pessoas, pelo menos o último número que me passaram era esse, só na matriz 1.070 pessoas, e espalhado no país todo, cerca de 3.000 na totalidade, sendo mais de 1.000 advogados. Eu tenho uma história, eu construí uma história com muito trabalho, muito esforço, também não construí sozinho. Eu sou ombreado por uma das melhores equipes, na minha percepção, uma das melhores equipes jurídicas do país, no caso do Brasil, e eu tenho uma carreira que foi galgada. E eu tenho uma história muito parecida com muitos jovens lá do Brasil, que também têm uma origem humilde. Assim também a mesma coisa aqui em Angola. Há muitos jovens
que tem origem humilde e que eu quero, com o meu exemplo, com o meu testemunho, mostrar para esses jovens do Brasil, de Angola, que assim como o Nelson conseguiu vencer na vida num ambiente hostil, um ambiente competitivo, um ambiente tradicional, porque eu direi, como você bem disse, é um ambiente tradicional. Eu não tenho tradição nenhuma, aliás, eu não tinha tradição nenhuma na área jurídica. Pai semi-analfabeto, mãe semi-analfabeta, do lar, agricultura de subsistência. Quando eu tiro a minha carteira da ordem, eu sou o primeiro advogado da minha família e o primeiro a concluir um curso superior. Mas por ter esse background, essas famílias, vindo de uma família pobre, não acha que há aqui uma contradição? Devia ser, se calhar, mais comedido? Isso não é encarado? Não, eu devo mostrar para as pessoas, porque é o seguinte, primeiro que nós não devemos ter vergonha do dinheiro que nós conquistamos, dos bens que nós conquistamos com o nosso trabalho. Não é vergonha nenhuma. E eu sempre que tenho oportunidade eu falo, o dinheiro não é a coisa mais importante da vida. Não é. Mas a ausência de dinheiro afeta tudo que é importante na vida. Você tem problemas com a sua família por ausência de dinheiro. Você tem problemas de saúde por ausência de dinheiro. Você tem problemas de paz. Quem tem paz sem recursos? Com um cobrador batendo na porta da sua casa, com um filho doente, você não tendo recursos para levá-lo ao médico, não poder dar um melhor atendimento para ele. Você não poder, de repente, proporcionar algo a seu amigo que está sofrendo. Então, é muito importante isso. Nós temos que quebrar esse tabu de parecer que a prosperidade é uma maldição. Ela não é. A prosperidade ela é bênção nas nossas vidas. E eu faço isso, não faço quando eu mostro. Primeiro, também é importante destacar que eu mostro a verdade. É a minha vida que eu mostro. Eu abro a minha vida, a minha casa, o meu estilo de vida, ele é real. E ele é apresentado de maneira a que as pessoas se inspirem. A minha ideia é inspirar. Nunca você vai ver ou vai ter notícia de que eu tratei alguém mal. Mas Nelson, mas consegue perceber de onde é que vem esta narrativa? Porque estamos a falar de países que historicamente têm laços históricos, Angola e Brasil, mas são países que são potencialmente ricos, muitos recursos, mas a maioria da população sofre, morre à fome. E a maioria da população é igual o Nelson Williams era há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, o Nelson era como a maioria da população é. Pobre, sem nome, porque eu não tinha nome. Na época da minha faculdade, eu era conhecido como o alemão. Eu não tinha nem nome. Ninguém me chamava de Nelson Williams Fratoni Rodrigues. Era o alemão. Ou seja, eu venho de uma origem muito parecida com a grande maioria da população de Angola e do Brasil. E eu procuro, com a minha vida, inspirar pessoas. Esse livro, que depois nós vamos falar um pouquinho dele, Loucura Não Coragem. Por que esse nome do livro? Porque no início da minha carreira, quando o alemão, que ainda não tinha nome, vai lá para a clínica médica e começa a trabalhar como advogado, advogando, as pessoas falam, nossa, mas esse alemão é muito louco. Gente do céu, o alemão é louco. Passado algum tempo, as coisas começam a dar certo, eu começo a prosperar financeiramente, o escritório de advocacia começa a ter gente, pessoas virem trabalhar comigo, eu começo a montar equipes de advogados para áreas específicas de atuação, vamos com estratégia de comunicação e marketing, vamos atrás de clientes e começo a prosperar. Quando as pessoas veem que as coisas começam a dar certo, o que eles dizem? Nossa, como você é corajoso. Então, loucura, não coragem. O que diferencia coragem de loucura é o resultado. Quando dá certo, as pessoas te acham corajoso. Quando dá errado, nossa, como era louco e tal. Então, eu tenho uma trajetória que eu quero mostrar para todos. A prosperidade, e a prosperidade é bênção. Eu quero mostrar para todos que a prosperidade é bênção. Mas querida, e quero mostrar para todos que é possível sim. E volto aqui. Eu aqui nesses 4 dias que eu estou em Angola, eu me deparei com muitas pessoas que deram o testemunho de vida
muito parecido com a minha, e talvez até em situação muito pior do que a minha, e que conseguiram resultados melhores que a minha, que eu consegui até hoje. E eu fiquei realmente impressionado. Ou seja, é possível para alguém no Brasil, de origem humilde, simples, prosperar, e a prosperidade traz bênção não apenas para nós que prosperamos, para nossos familiares e também para os nossos amigos. Nelson, eu quero voltar a essa questão. A questão da forma como se expõe nas redes sociais, não estará isso ligado com uma força, uma necessidade que alimenta de ter sido tão pobre, vindo de uma família humilde, de pais pobres, sem ter a necessidade de agora mostrar que conseguiu vencer na vida? Mas, óbvio, eu tenho necessidade de mostrar, gente, eu venci na vida. Aquele cara que falavam não vai dar certo, ele é burro, ele é pobre, ele é filho de um agricultor de subsistência, esse cara não vai dar certo. Este cara é louco. Aí você dá certo. Você tem que mostrar, eu dei certo. Ou seja, se eu dei certo que ninguém acreditava, você também pode. Ou você acha que eu não fui humilhado quando eu era pobre? Quem nos assiste aqui que é pobre, você nunca foi humilhado por ser pobre? Você sentiu que você foi discriminado, que te barraram em algum lugar, te olharam torto, te dirigiram palavras ofensivas? Quem nunca passou isso na pobreza? Óbvio que passou. Agora eu vou falar para vocês de coração. Você com prosperidade, as pessoas não fazem isso com você. Podem até tentar, mas não conseguem te derrubar. Então, é importante nós não termos tabu em falar nisso. Veja bem, não pode ter tabu. Agora, você fala assim, eu prosperei, eu mostro tudo isso para humilhar as pessoas. Nunca fiz isso com essa intenção. Se você tiver a curiosidade de consultar qualquer pessoa que se relaciona com o Nelson, e hoje com as redes sociais é fácil. Eu tenho dentro do meu staff de doméstico, né, de funcionários domésticos, acredito eu que eu devo ter umas 60, 70 pessoas no primeiro eixo. De pessoas que trabalham para a minha família, ou na minha casa, ou na casa da ilha, ou comigo, né, no pessoal. Se perguntar para alguns deles, pergunte, como é trabalhar com o Nelson Williams? Eu vou lhe falar assim, acredito que será 100% que vão falar, o Nelson Williams é respeitoso, o Nelson Williams nunca nos distratou, porque eu trato todo mundo com muito respeito. Então, o fato de eu mostrar não sei o que, ele serve de exemplo. Eu venci até hoje e é possível alguém com história semelhante também vencer na vida. Então, serve de inspiração. No Brasil, nós temos um já falecido, um carnavalesco. As escolas de samba do Rio de Janeiro são famosas no mundo inteiro. Ele era um carnavalesco que durante muito tempo fez os desfiles da Beija-Flor. E a Beija-Flor, muito famosa, ganhou vários carnavais no Rio de Janeiro. E um dia perguntaram, Joãozinho 30, que era o nome dele, Joãozinho 30, os carnavais que você organiza para a Beija-Flor são extremamente suntuosos. Eles são grandiosos. E, teoricamente, são comunidades muito pobres. São favelas, são comunidades, né, muito pobres. Você não acha uma contradição, ou seja, os críticos dele fazer aqueles desfiles suntuosos com a comunidade, você não acha uma contradição? Ele deu uma resposta que eu acho assim maravilhosa e ela ficou marcada na história do Brasil. Quem gosta de miséria é intelectual. Ele falou, pobre gosta de luxo. De bate-pronto ele respondeu isso. Quem gosta de miséria é intelectual. Que gosta, sabe por quê? Porque não vive na miséria. Não sabe o que é a miséria. Gosta de divagar sobre a miséria, mas não vive a miséria e não sabe. A miséria, ela é triste. A ausência de recursos, ela é triste. E nós todos, como sociedade, devemos brigar, lutar para mudar a condição social do nosso país, do nosso meio, fazer tudo que está ao nosso alcance. Como é que o Nelson é visto e encarado no Brasil pelos seus pares? O Nelson está ao nível dos seus pares ou está muito acima no que diz respeito à expansão dos seus escritórios, de prestígio? Não, em termos de tamanho, é incomensuravelmente maior do que tudo e todos. Em termos de tamanho, né? Agora, faturamento, pode dizer que tenha outros que faturem também muito alto, porque o Brasil tem grandes escritórios.
tem grandes escritórios, mas normalmente escritórios que já vêm de uma tradição de 50, 80 anos, 60 anos, bisavô, tataravô participou da Constituição lá 2 séculos atrás. Como eu disse, é tradicional. Ok, Eu não tenho história parecida com a do Nelson. Não tinha pai semi-analfabeto, da roça, do pequeno agricultor. Não tem uma história parecida assim. Vem de uma tradição já. O bisavô já era juiz da Suprema Corte, advogado famoso, ou um procurador. Ou seja, tem uma história. E é respeitável isso também. Ninguém deve ter vergonha da sua história. Como eu, Nelson Williams, não tenho vergonha da minha história, ninguém deve ter vergonha da sua história. Entendeu? Por quê? É a nossa origem. Sabe? 99% dos seus clientes são empresas ou são empresários. Como é que consegue conquistar este público? Este grupo. Bom, vamos lá. Primeiro, meus 3 últimos patrões, quando eu estou na faculdade, eles eram pequenos empresários. Pequenos. Né? O que nós conhecemos de empresário eram pequenos empresários. Eram pequenas firmas. Né? E esses três, eles eram empreendedores, arrojados, sempre ali lutando para tentar prosperar e uma garra. Eles me influenciaram. Eu fui influenciado pelos meus 3 últimos patrões, que eu era funcionário, sempre auxiliar de escritório. Quando eu começo a advocacia, eu tinha este conceito de empresa, de negócio, por eles, ainda que fossem pequenos. E quando eu começo a prosperar, eu começo a advogar para o segmento empresarial. Todas as áreas que eu pudesse fazer, né? Não fazia tudo, porque eu não sabia tudo. Mas tudo que eu pudesse fazer, eu fazia. Né? Aí fui. E conforme eu ia me relacionando com os meus clientes, eu ia tentando entender o negócio deles, ainda que diverso do meu. E procurava absorver o conhecimento do negócio deles que pudesse ser aplicado no meu negócio, na minha atividade de advocacia, e que eu pudesse escalonar aquilo. Veja bem, se eu tenho um cliente hoje, amanhã eu quero ter 2. Se amanhã eu tenho 2, eu quero ter 4, quero ter 6, quero ter 8. Como que eu fazia isso? Primeiro, procurando prestar um ótimo serviço tecnicamente falando. Tecnicamente falando, sempre procurei ser com nível de excelência. E eu falo, fazer bem feito não é mais do que obrigação. Eu sempre busquei fazer bem feito. E aí, com o serviço bem feito, eu buscava a indicação do cliente de outros clientes. Um empresário, me indique outro empresário, seu amigo, seu colega, que eu possa prestar serviço. Foi a sua estratégia. Aí a área institucional. Eu falo que 3 coisas definem o sucesso de qualquer empreendimento. Técnica, institucional ou comercial, né? O fechamento de contrato, a busca pelo cliente. Na advocacia nós não falamos comercial, porque a advocacia não é uma atividade mercantil. Nós falamos o institucional, que no final do frigir dos ovos é quase a mesma coisa, ou seja, é a relação com clientes. E a terceira, não menos importante, administração, planejamento, trabalhar com as melhores fórmulas para administrar o seu negócio e criar um planejamento de expansão. Então eu fui absorvendo isso e fui pegando de meus clientes e colocando em prática, adaptando para o meu negócio. E aquilo foi fluindo, sim. E é importante aqui, para quem é filho de pais semi-analfabetos, pobres, né? No Brasil a gente fala pobre de maré, que é muito pobres, eu inicio. Não tinha carro, andava de ônibus coletivo, usava uma sala emprestada, não tinha sala. Eu começo desta maneira. E lotava meus clientes de ônibus circular. E eu, na época, congregava numa igreja, procurava ali no meu nível de relacionamento com os irmãos da igreja, sempre procurando uma causa para que eu pudesse cuidar. Eu começo desta maneira. E antes dos 30 anos, e vou falar isso aqui como testemunho, não por soberba, porque soberba é mentira. Toda vez que você falar algo e é verdade, é humildade. É muito importante nós trabalharmos esse conceito, que eu corro da questão de soberba. E o princípio da soberba é a mentira. Né? É a visão equivocada de si mesmo e do meio que vive. A humildade é a visão real de si próprio, a visão verdadeira de si próprio e do meio que você vive. Então, eu procurei, dentro disso,
escalonando, escalonando, de tal maneira que antes dos 30 anos de idade, eu já estava trocando o meu primeiro avião no meu segundo avião. Algo assim realmente que, para aquele contexto, para aquela realidade, é algo realmente muito forte. Mas como é que isso acontece, Nelson? É curioso. Muito bem. O Brasil teve uma Constituição Federal em 1988, que estabeleceu um mundo de regras para que o governo adaptasse a legislação anterior à Constituição. E deu prazo, 6 meses para decretos tais, deu 6 meses para tais. O que acontece? Eu, no início da minha carreira, eu fazia civil, trabalhista, criminal, fazia essas áreas mais comuns do direito. O meu último patrão, aqui é muito importante esse pato, o meu último patrão, ele foi meu primeiro cliente que me pagava mensalmente para eu dar uma assessoria jurídica para a empresa dele. Me pagava assim, tipo, vou falar aqui números, me pagava 5 mil reais por mês. 3 mil reais. Era 3 mil, foi o que eu investi. 3 mil, eu estou dando. Afinal, cobrava 300 mil. Pagava um valorzinho relativamente baixo para mim, para eu cuidar da empresa dele, meio clínico geral, um advogado generalista. E em determinado momento, eu sempre visitei meus clientes, eu sempre fazia visita, porque lá no Brasil tem um ditado que diz que cobra que não anda não come sapo, embora nós saibamos que cobra não anda. Mas a ideia é quem não anda, não colhe, né? Não consegue capturar. E quem é visto é lembrado. Então eu sempre estava circulando para ver se aparecia algum trabalho. Claro. Estou eu diante do seu Siegfried, este sim um alemão, eu não sou alemão, minha descendência é portuguesa e italiana. Estou na frente do seu Siegfried e ele pergunta para mim, Nelson, recebemos uma proposta aqui de uns advogados de São Paulo para fazer uma recuperação tributária, porque diz que tem muitos impostos que nós estamos pagando hoje e que nós já pagamos, que o governo não adaptou à Constituição Federal e é possível pedir a restituição desses tributos. Como você é nosso advogado, a primeira opção é você fazer para nós. Você quer fazer? Eu falei, seu Siegfried, a área tributária é uma área muito complexa. E por uma questão de responsabilidade, eu acho melhor você fazer com os advogados que lhe procuraram. Tá? Era um escritório famoso, conhecido. Muito bem, seu Siegfried, contrata esse escritório. Passado mais algum tempo, estou eu na frente do seu Siegfried, vem a financeiro dele, dos cheques, para que ele fizesse os pagamentos, e um dos cheques, ele pergunta, o que é isso? Ela fala, São Paulo. Ele fala, tá bom. E assina o cheque e eu dou uma olhada no cheque. O seu Siegfried pagava em média para mim uns 3 mil reais por mês. 3. O cheque que ele estava assinando para o escritório que tinha procurado era de 50 mil reais. Eu recebia 3. A hora que ela saiu para o seu Siegfried, isso aí é o escritório lá de advocacia tributária? Ele falou, Eu falei, ele cobrou 50 mil reais, seu Siegfried, pelo serviço? Ele falou, não, ele cobrou 300 mil reais, são 6 vezes de 50. Ele pagava para mim 3 mil por mês. Eu me senti um idiota de não ter pego o trabalho. Mas eu não podia pegar, por quê? Porque eu não tinha qualificação técnica para fazer. Mas naquele momento eu falei, eu vou fazer tributário. Saí da frente do seu Siegfried, parei numa livraria chamada Jalovi e comprou tudo. Comprei tudo que eu pude de direito constitucional e direito tributário. Vou estudar. Na época eu já tinha uma advogada trabalhando comigo no escritório. Despachei ela para tirar cópia das ações que eles fizeram para o seu Siegfried, que eu queria copiar. Ela pegou. Fui para São Paulo, na época eu residia em Bauru. Me inscrevi no IBET para fazer especialização em direito tributário. Mas o que eu pensei? Falei, mas vai demorar muito até eu terminar essa especialização. Especialização no Brasil são 2 anos. Eu falei, isso já acabou. Passou a fase. Lembrei-me de um colega de faculdade que era mais assim, ele gabaritava ele tirava 10, 9,5 em todas as provas que fazia de direito constitucional e direito tributário, e ele sempre falava para mim,
Alemão, porque na época da faculdade, então me chamava de alemão. Alemão, você precisa fazer direito tributário, precisa fazer direito tributário que dá dinheiro, direito tributário que dá dinheiro. Eu fui buscar. Fui na casa dele, bati palma, ele saiu e estava estudando para concurso público. Contei o caso para ele, ele falou para mim, não te falei, alemão, que era direito tributário que dava dinheiro? Falei, Ageu, vem trabalhar comigo. Você sabe tudo de direito constitucional, de direito tributário, vem trabalhar comigo. Primeiro, fiz a proposta dele ser meu sócio, ele não quis. Ele disse que queria estudar para concurso e tal. Depois eu fiz uma proposta para ele trabalhar meio período comigo, no meu escritório, e montar uma equipe de advogados tributaristas dentro do meu escritório. Essa proposta ele aceitou. Com esta equipe é que eu dei esse salto. Porque imagina com essa vontade de trabalhar, se um cliente tinha capacidade de pagar 300, você imagina se eu tivesse 100, 200, 300, 500 clientes. Foi assim que foi a casa dos milhões. Então, a minha visão sempre foi uma visão macro. Hoje, a Nelson Williams, ela funciona como? É como se fosse um grande hospital e que tem médicos de todas as áreas da saúde. É um grande escritório de advocacia e nós temos advogados de todas as áreas do direito para atender os mais diversos segmentos da economia. Muito bem. Nelson, os maiores advogados de Angola aqui do nosso país, muitos deles têm relação ou tiveram com o poder político. O que eu vou dizer é o seguinte, em Angola começa agora a nascer a cultura das empresas terem consultoria de advogados para que se possam precaver de determinados problemas jurídicos ou legais, não é? O Nelson tem alguma filiação, está ligado ao poder político, ou tem um poder político no Brasil? Com relação a ser ligado ao poder político, eu gosto de uma frase do fundador da TAM. A TAM, durante algum tempo, foi a maior companhia aérea do Brasil. Hoje chama Latam, porque os chilenos compraram a TAM. Então, hoje é Latam. O comandante Rolim Amaro, fundador da TAM, ele tinha uma frase assim com relação ao mundo político e o segmento empresarial. Lembre que eu sempre disse que eu sempre me inspiro em empresários e empreendedores. Ele falava assim, não tão perto que te faça mal e nem tão longe que não lembre quem você é. Esta é minha filosofia. Me relaciono com todos os políticos de maneira não tão perto que me façam mal e nem tão longe que não saibam quem é o Nelson Williams. Ou seja, eu levo uma relação de proximidade, sim, mas uma proximidade saudável, não uma proximidade promíscua, né? Mantendo sempre uma relação, eu diria, republicana. Essa é a relação. Porque não tem como uma pessoa na minha posição não se relacionar com os entes políticos. O que separa a barbárie da civilização é a política. Eu acho que falar isso aqui em Angola é bem forte isso. O que separa a barbárie da civilização, do mundo civilizado, chama-se política. E às vezes, erroneamente, as pessoas querem satanizar, demonizar a política. A política, ela é necessária. É a política que traz paz. É muito importante. Mas sabe, através da política, a paz. Através da política, da boa política, a desenvolvimento social, econômico. Uma nação cresce através da boa política. Então, é muito importante nós separarmos o joio do trigo. Tá? Existe a má política? Existe a má política, sim. No Brasil existe, em Angola existe, nos Estados Unidos existe, no Japão existe, no mundo inteiro existe. Onde existem homens, existem sim falhas. O ser humano é falho, o perfeito é Deus. Agora, veja bem, não é porque existem falhas que nós vamos olhar só o lado ruim da coisa. Existe o lado bom. E é importante nós sempre termos isso e passarmos isso para as novas gerações, porque eles serão os futuros políticos, eles serão as futuras lideranças nossas. Então eu tenho esta filosofia de vida com relação ao segmento político. Sim, mas aqui é um detalhe que é importante, que por vezes há promiscuidade, digamos assim, dos grandes escritores de advogados, serem eles que estão a defender os seus interesses, digamos assim, no que diz respeito à política, no que diz respeito às empresas estatais.
não é? Há grandes polémicas, houve aqui o caso, por exemplo, da Odebrecht, o Lava Jato no Brasil. Toda esta polémica é importante sabermos onde é que esta linha divisória limita o advogado bom e o advogado mau. Vamos lá. Primeira coisa, não sejamos jamais ignorantes. Não confundir a figura do advogado com a do seu cliente. Jamais. Todos, até o réu mais culpado, ele tem direito democrático. O Estado Democrático de Direito lhe garante defesa. Ele tem direito a uma defesa. Quem faz essa defesa? São os advogados. Então não confunda a minha figura com a dos meus clientes. Meu cliente cometeu um crime. Eu estou o defendendo. Eu estou exercendo um papel constitucional. Sem advogado não há justiça. Ele tem que ter um advogado. Ele tem um advogado, ele tem um promotor acusador, ele tem um juiz que vai julgar isento. Então, tomar muito cuidado. Existe promiscuidade entre advogados? Gente, existe entre advogado, entre médico, entre contador, entre agricultores. Existe em todo lugar. Existe o ruim, existe o bom. Agora, nós não podemos, por causa do ruim, jogar os bons na mesma vala. Então é muito importante separar o joio do trigo. Não confunda a figura do seu advogado, do advogado com a do cliente. Isso é importante, não confundir a figura do advogado e do cliente. Todos têm direito a um advogado, porque só assim existe justiça. Como terá também um promotor acusando, um juiz para julgar, um juiz isento para julgar, e faça-se a justiça. Muito bem. Uma pergunta muito simples. O que é que Nelson Williams, escritor de advogados, pretende de Angola, concretamente? O que é que veio cá fazer? Primeiro, eu tenho amigos aqui. Eu tive a grata alegria de conhecer angolanos, não aqui em Angola, fora de Angola, né? Na Europa, conheci no Brasil também. E, assim, houve uma empatia tão grande, porque a minha impressão, a minha sensação que eu tenho é que o angolano e o brasileiro são irmãos. Veja bem, eu estou me sentindo aqui como se eu estivesse no Brasil. Sabe? Porque o brasileiro também é carinhoso. E o Brasil também tem as suas mazelas, como aqui também tem as dele. Só que eu fui tão assim, bem recebido por esses irmãos angolanos, isso lá fora, né? E eu fui convidado. Eu fui convidado tanto pelo meu amigo Félix Capozzi, quanto pelos gêmeos. E aí, não, você precisa ir em Angola, vamos te receber em Angola, porque eu já os tinha recebido depois de conhecê-los, eu já os tinha recebido em minha casa, lá em São Paulo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sim. Ele falou, vamos lá, tal. Você vai se relacionar com outros advogados, acho importante, de repente, você levar essa visão, porque no Brasil, eu sou uma referência. Tem gente que não gosta do Nelson? Sim, gente. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, vai o Nelson agradar? Mas os séquitos de pessoas que gostam do Nelson é muito maior do que as que não gostam. E os resultados da advocacia do Nelson, do escritório de advocacia do Nelson, está aí. Um escritório gigante, o maior escritório da América Latina, então não dá para negar isso. Às vezes você vai ver, o Aélio é um advogado, mas é um advogado marqueteiro. Eu faço marketing, sim, comunicação e marketing. Ele é um advogado e ele se vende, ele vende, né? Ou vende a advocacia dele. Sim, é um serviço. Nós oferecemos o nosso serviço e mostramos ao mundo como é o nosso serviço. Então a sua vida é meramente pessoal. Exatamente. Agora, veja bem, eu sou técnico, eu sou advogado. Chegamos a ter no ápice do escritório 750 mil processos ativos concomitantes. Não é pouca coisa. São mais de 16 mil clientes, pessoas jurídicas ativos. Eu tenho processos sob a nossa gestão em todas as cidades do Brasil, por causa dos grandes bancos. Tirando aí um grande banco aqui, eu posso ter, só no plano de serviço dos grandes bancos, eu posso estar aqui o Itaú. Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Safra, BTG, ou são ou foram clientes do escritório. Então, é uma estrutura muito grande. Ela é, sim, um exemplo de sucesso.
E posso falar isso até hoje. Então a intenção não é ir para Angola, não é essa a intenção. Não, não é vir para Angola, porque o que acontece? Eu não tenho, uma coisa que eu sempre respeito nos lugares, a cultura local, a regionalidade. E em outros países, nós estamos hoje presentes em todo o mundo. Como que nós estamos presentes, quando eu falo todo mundo, é todos os continentes, tá? Em todos os continentes. E como nós estamos? Através de uma aliança com outros escritórios. Nós participamos de uma aliança global de escritórios de advocacia, mas escritórios locais. Eu não tenho como vir advogar aqui em Angola, eu nem posso fazer isso. Eu não tenho a habilidade para fazer isso, eu não tenho permissão legal para fazer isso, mas normalmente nós fazemos uma parceria com algum escritório de advocacia naquele país. Porque é este escritório que conhece a legislação, esse escritório que é preparado para dar um atendimento. Então, esse escritório dará atendimento quando um cliente nosso do Brasil tiver um problema aqui. Agora, eu quero também a mesma coisa quando alguém daqui, cliente desse escritório, tiver algum problema no Brasil, eu quero cuidar desse cliente. Então, há uma troca, né? Não é uma estrada de mão única, é uma estrada de mão dupla. O cliente do Brasil que eu pretendo trazer empreendedores para empreender aqui em Angola. E se esses empreendedores tiverem algum problema jurídico aqui, eles vão precisar de advogado, e quem vai atender é o advogado angolano. Agora, eu também gostaria de levar alguns empresários daqui de Angola para terem negócios no Brasil. E se esses vierem ter algum problema no Brasil, eu gostaria de cuidar deles. Primeiro que eu já quero cuidar de maneira que eles nem tenham problema. O principal papel do advogado, quando ele é um advogado que está exercendo a esfera consultiva, é fazer o máximo possível para não ter problema. E, de novo, empresário bem-sucedido é empresário bem assessorado juridicamente, bem assessorado contabilmente. Então, essa é a proposta. E eu vim aqui por quê? Por causa dos meus amigos, e cheguei aqui e fiz vários. Todas as noites nós estamos nos reunindo com um grupo de pessoas. Juntou o útil ao agradável, como se... Eu estou encantado. Eu vou sair de Angola apaixonado por Angola. E Angola ganha uma pessoa que onde eu estiver eu vou falar bem de Angola. Vou falar um povo amável, um povo aguerrido, um povo sofrido, que merece, sim, ter melhores condições. E o que nós pudermos fazer para isso, vamos fazer. Agora, nós também não podemos fazer tudo. Então é importante que isso aí é uma construção coletiva. Eu faço a minha parte, você faz a sua, cada um faz a sua parte. Agora, nós não podemos também transformar vidas com exemplos. E eu recebo muita retorno através das redes sociais de pessoas que falam assim: Nelson, seu exemplo mudou minha vida. Mudou a forma como eu via as coisas. E eu me sinto lisonjeado cada vez que eu escuto isso. Por quê? Porque faz parte isso também. E não é só assim. Lá no Brasil, por exemplo, na prática, nós temos o Instituto Nelson Williams. Atendemos o ano retrasado do ano passado, eu não sei. O ano retrasado atendemos mais de 60 mil adolescentes carentes através do nosso instituto, que foi fundado pela Anne, minha esposa. Ela está à frente do instituto, faz mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nesta área. Nós temos um convênio com a Unicef. Ou seja, nós temos uma preocupação de cunho social. Lá tem um lado filantrópico social. Lógico que temos. Nelson, olhando para o seu perfil, do ponto de vista de marketing e comunicação, será que daqui a uns anos não estarei eu a entrevistá-lo no Brasil, na sua campanha eleitoral para se candidatar a presidente da República? Vamos lá. Não. Você não vai... Pretoriamente não. Você vai estar, essa ideia. Você vai estar lá e eu quero te receber. Já fica aqui o convite. Quero te receber em minha casa. Quero te receber no meu escritório. Quero te apresentar tudo isso que aqui estou lhe falando. Mas não, e vou explicar por quê. Não tão perto que te faça mal, não tão longe que te esqueçam. Para eu enveredar para a política, eu precisaria escolher um partido. E o Nelson Williams hoje se relaciona com todos os partidos. Eu tenho diálogo com todos os partidos. E talvez se eu fizer isso, eu vou ter que exercer, porque eu exerço política.
mas não é política partidária. E você? Eu teria que exercer política partidária, eu vou ter que me submeter a um partido. E também ganharia menos dinheiro. Eu vou te citar aqui, é importante essa tua colocação. Uma vez, e aqui os mais jovens depois pesquisam no Google, foram perguntar para Aristóteles Onassis, na época um dos grandes magnatas do mundo, armador grego. Muito rico e já de idade, mas um homem muito ativo nos negócios, muito ativo. Falaram assim para ele, uma entrevista igual essa que você está fazendo comigo aqui. Aristóteles Onassis, um homem já na sua idade, tão rico, mas tão ativo, o que faz? O que te motiva? Ele falou assim, chega em determinado momento, não é mais apenas pelo dinheiro, é pelo game, é pelo jogo, para estar no jogo, estar ativo. Então, eu vou falar para você, é só dinheiro que me move? Óbvio que não. Vou lhe falar, eu tenho um prazer de fazer o que eu faço, eu tenho um prazer, e eu quero morrer fazendo isso velho, tá? Não é morrer novo, é velho fazendo isso. Exatamente o que eu faço. Mas não pode ser consumido por essa ambição um dia, Nelson, de querer ser candidato a um cargo político. Pode acontecer. Eu vou lhe falar. Dinheiro é uma coisa, poder é outra. Não, mas se tem alguém que sabe a diferença de poder e dinheiro, sou eu. É óbvio que eu sei isso, mas eu volto para vocês no seguinte sentido. Não é o meu prazer. Sabe? Mas amanhã se tornou o seu prazer. Vai ter que mudar muito. Né? E essa entrevista com certeza vai estar na internet. Disse que não ia ser, agora é. Mas vai ter que mudar muito. Porque não é a minha pretensão. Não é o que me move. Não é o que me move. Porque para eu ser um candidato político, eu terei que ter um partido. E a hora que eu escolher um partido, eu vou ter que se submeter a tudo daquele partido. E nem tudo. E eu conheço todos os partidos. E sou capaz de falar o prós e contra de cada um. Não é isso que eu quero para a minha vida. Não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que eu quero para a Anne. Por quê? Porque daí nós vamos sofrer um outro tipo. Hoje eu sofro alguns ataquezinhos. Aí eu vou sofrer outros tipos de ataque. E confesso para vocês que eu não sei se é assim, me candidatando a um cargo político partidário, que eu iria ajudar o Brasil. Eu acredito que eu ajudo muito mais, que eu tenho muito mais condições de ajudar o Brasil. Não tendo um partido, não sendo filiado a nenhum partido e podendo conversar com todos os partidos, do que estando amarrado a um partido. Para fechar, nessa relação, não acha que as pessoas que tenham dinheiro e que se candidatem a cargos políticos, se calhar têm uma outra visão, digamos assim, no que diz respeito ao combate à corrupção? Não quer dizer que não haja políticos ricos que não sejam corruptos, não é? Mas isso não será já um problema que está a ser resolvido, digamos assim. O que a gente observa normalmente, e lógico que tem casos e casos, de novo, nós não podemos colocar generalizar todos. Mas normalmente eu conheço grandes personalidades políticas que eram empresários antes de serem políticos. São excelentes políticos. Procuram. Só que em gestão pública e gestão privada há uma diferença muito grande. Necessariamente não é porque você é um ótimo gestor privado, na esfera privada de uma empresa, que você será um ótimo gestor na esfera pública. E nós temos excelentes políticos na esfera pública que nunca tiveram nada na esfera privada. Então você tem os dois e ao mesmo tempo existem os dois lados péssimos. Era um empresário picareta e depois se tornou um político picareta. Era um político picareta e a política a vida inteira picareta. Então, é complexo isso. Mas nós não podemos generalizar e nem perder as esperanças. Nós não podemos perder as esperanças. Não tem jeito. Tem sim. Muita luta, guerra, batalha, tal. Tem jeito. Não podemos perder as esperanças. Muito bem. Foi recebido pela Presidente da Assembleia Nacional. Teve uma conversa, teve um encontro com ela. Qual é a sua perspectiva sobre este encontro? Porque nós ficamos perplexos como é que um advogado que vem do Brasil e consegue ter esta influência em Angola, ir à Assembleia e ter um encontro com a Presidente da Assembleia.
Bom, quem conhece e me acompanha sabe que isso é relativamente, no meu cotidiano, é comum. No Brasil, dificilmente eu visito algum estado da federação, não sou recebido pelo governador, pelo presidente da Assembleia. No Brasil tem as assembleias estaduais, presidente da Assembleia, presidente de tribunais de justiça, isso é muito comum. Não tem nada diverso do que acontece lá no Brasil. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu falei para as duas mulheres que me receberam, as duas presidentes, a presidente do Tribunal Constitucional e a presidente, né, da Assembleia. Eu falei com elas, eu fiquei encantado com o número de mulheres em posição de destaque. Esta pluralidade, né, dentro do poder político. No Brasil, nós lutamos muito para isso. Dentro do nosso escritório, a Anne, ela é encarregada e ela é a pessoa que é encarregada de cuidar disso. Nós procuramos ter a mesma paridade dentro do escritório, na proporção que a população brasileira tem. Se na população brasileira temos 52% de mulheres, nós buscamos 52% de mulheres dentro do escritório. Se há X% de negros dentro do escritório, nós procuramos Também assim, preencher as cotas. não é cota, é respeitar isso. Nós não tratamos como cota, é respeitar isso, entendeu? Procurar ter isso como cultura. Não é já fazer assim, não é obrigatório, não é obrigatório, mas é respeitar isso como cultura de empresa, tá? De maneira a trabalhar na sociedade de uma maneira que a gente gostaria, trabalhar dentro do escritório de uma maneira que a gente gostaria que fosse na sociedade. E aqui me encantou. Me encantou diante das duas autoridades que ontem e hoje eu tive o prazer de estar. E nesse ponto, a Angola está de parabéns e eu vou fazer essa referência lá no Brasil diversas vezes. Muito bem. Nelson, vamos chegar ao limite do nosso tempo. Falar aqui um bocado deste grande livro, Loucura Não, Coragem. O título é muito provocador. O livro tem aqui muita informação de como toda a rede de empresários se devem posicionar, digamos assim, para alcançar o sucesso. O que é que nos foste falar sobre esse livro muito sucintamente? Bom, você vai ver aqui que é Comunicação e Marketing para Advogados e para Todos. Esse livro não é apenas para advogados. Esse livro é para todos. E nele, de uma maneira muito simples e objetiva, eu dou aqui alguns caminhos sem parecer. Lá no Brasil, a gente costuma brincar quando a pessoa que parece que quer ensinar tudo a todos, sem parecer, entre aspas, professor de Deus, né? Quer dar aula para... Não. De uma maneira humilde. Por quê? Tudo que eu coloquei aqui é verdade. É o que aconteceu na minha vida, as dificuldades que eu tive e como que eu transpus os obstáculos. E também eu conto problemas que eu tive. Que também não é só contar vantagem. Não se negou nada, não escondeu nada. Não, os seguros não escondem nada, mas de uma maneira para tentar ajudá-los. Sabe? Aqui está um pouco da minha experiência, do que deu certo na minha vida e do que não deu certo na minha vida. E você quer conhecer o presente e o futuro? Dá uma olhadinha sempre no passado. Observem as experiências que as pessoas já tiveram. A gente sempre lá no Brasil tem a oportunidade de falar, vamos ver, com relação a este problema, quem já está mais adiantado na solução desse problema? E vamos trazer essa solução e adaptar para a nossa realidade. Lembra que no começo do nosso bate-papo eu falei que eu pegava dos nossos clientes, até hoje, eu pego tudo que deu certo com eles e tento adaptar para a minha realidade, para dar bem, colher os bons frutos da experiência de outros. E para países não é muito diferente, e na nossa vida pessoal, idem. Então, aqui está um pouco disso, um pouco da minha experiência, daquelas coisas que eu fiz que deram certo, que pode dar certo na sua vida, e aquelas coisas que eu fiz e deram errado, para você evitar, para que não dê errado na sua vida. E sempre eu falo, tudo aquilo que eu procuro expor é como um peixe sendo servido sobre a mesa. Tira os espinhos e aprecia a carne. Aquilo que não serve para você, tira de lado. Só aprecia aquilo que serve para você, coloque em prática dessa maneira. Bem, Nelson, foi um Muito prazer. obrigado. Até a próxima, tive muito gosto. Opa, muito obrigado. Obrigado, pessoal.